Fala galera, professor Anderson Silva aqui novamente. Bom, hoje as coisas não estão como deveria, o escritório aqui está muito bagunçado, aqui atrás está meio claro pra caramba, mas o que importa é conteúdo, certo? Não poderia deixar de gravar para vocês, então vamos para mais uma aula da nossa preparação para bombeiros. Bom, hoje a gente vai matar vários coelhos com uma cartada só, até uma cajadada só. Vamos falar de equação da reta, vamos falar de função do primeiro grau e taxa de variação, que eu não lembro onde está aqui no edital, depois eu olho e corto também, beleza? Por quê? Porque é praticamente tudo a mesma coisa. A gente consegue matar tudo envolvendo e até também problemas relacionados a primeiro grau e um pouquinho de sistema. Mas eu vou ter uma aula especificamente de sistema, esqueci, tá? Função linear também. Afinal, é uma função linear, é uma função do primeiro grau, beleza? Ok? Então, vamos para a aula e a gente vai matar já essa parte aí do nosso edital. Vamos lá. Bom, uma função afim, função do primeiro grau, vai ser toda função do tipo y igual a ax mais b, que tem essa estrutura. A função linear, gente, que está lá, ó, tá aqui no edital, função linear, é essa mesma função sem o b, onde o b é zero. Então, é y igual a mais x. Então, a função linear é só um tipo de função do primeiro grau, certo? Um tipo de função afim. Então, ó, ela tem relação com linearidade de crescimento e decrescimento linear, diferente da função exponencial, que tinha a taxa de crescimento ou decréscimo exponencial, certo? E é uma progressão aritmética, isso daqui é uma PA, da mesma forma que uma função exponencial é uma PG, certo? Uma progressão geométrica. Vamos direto para o que importa. A gente tem os pontos notáveis de uma função afim, uma função do primeiro grau. Ela vai ser uma função do tipo, com essa característica, y igual a x mais b. Tanto a quanto b, eles têm características especiais na função. O a é o primeiro ponto notável, é o que a gente chama de coeficiente angular. Isso é só um decoreba, tá? Matematicamente falando, teria outro nome. Mas coeficiente angular, por quê? Ele determina a inclinação da reta em relação ao eixo x. O que acontece? Toda função afim tem como representação gráfica uma reta. Se você pega os pontos e vai ligando, igual a gente fez lá na exponencial, que fazia uma curva crescente ou decrescente, uma função afim vai fazer uma reta. E o que muda se você mudar o valor de a? Repara, eu tenho uma função aqui onde eu tenho 4x mais 1, 2x mais 1. O b é igual nessas duas funções, eu troquei o a. O que isso faz? O valor de a ele vai fazer a relação da inclinação dessa reta em relação ao eixo x, ou seja, vai determinar qual é esse ângulo aqui que a reta faz em relação ao eixo x. Quanto menor for o a, mais próximo da horizontal dessa reta. O a nunca pode ser zero, que senão vai ser uma reta horizontal, e se ele for negativo, a reta vai estar apontando para baixo. Positivo para cima, negativo para baixo. Então, o valor do a vai modificando. Repara que eu só troquei o valor de a de 4 para 2 e essa reta que estava bem íngreme começou a inclinar para baixo. E se eu for diminuindo o valor de a, ela vai ficando cada vez mais próxima da horizontal até passar o eixo x e começar a apontar para baixo. Então, o valor de a é o que determina essa inclinação, é o que a gente chama de coeficiente angular. E para isso a gente tem a chamada taxa de variação. Isso daqui eu só vou passar por cima. Eu aconselho, caso você tenha facilidade com matemática, dar uma aprofundada nisso daqui, mas pelas questões que eu vi da FUNRIO, acho muito difícil entrar em taxa de variação, certo? Dessa maneira aqui, taxa de variação para a gente trabalhar meio que pelo plano cartesiano, tá? Você tem alguma taxa de variação, a gente vai até fazer uma questão, mas ela é muito de porcentagem, não tem a ver com isso daqui. Por quê? O valor de a gente consegue determinar de várias formas diferentes. Uma dessas formas é que o valor do a ela é a tangente do ângulo θ que a reta forma com o eixo, certo? X. Então, a gente consegue pegar dois pontos, fazer a tangente desse ângulo e achar o valor de a. Não vi nenhuma questão da FUNRIO ou de bancas parecidas que trabalhavam com esse conceito aqui. Eu só estou mostrando porque você pode ver em alguns materiais, tá? Eu não estou negligenciando. Eu acho que não tem a ver com o que tem aparecido. Só tem 7 questões de toda a FUNRIO sobre função e a maioria delas é relacionada a sistema ou continha. Na verdade, só 2 delas trabalhavam diretamente função, tanto do primeiro grau quanto a equação da reta, tá? Então, eu vou bem direto ao ponto, a gente não perder tempo, beleza? Então, isso daqui é a taxa de variação. A tangente é simplesmente o cateto oposto dividido pelo adjacente, onde esse triângulo é formado quando nós pegamos dois pontos A e B na reta, traçamos a coordenada x do A e y do A, x do B e y de B. Esse cateto é a coordenada x do B menos a coordenada x do A.
esse cateto é a y do B menos a y do A, e a gente faz a tangente aqui, mas não vamos nos preocupar com isso. Duas retas, na verdade, desculpa, eu ia falar outra coisa. O ponto B, o valor de B, y igual a x mais b, né? O B na função é o que a gente chama de coeficiente linear. Ele determina o quanto a reta está mais para cima ou mais para baixo. Repara, nessas duas retas eu mantive o valor de A, certo? Eu modifiquei o valor de B. Repara, o valor de B aqui é o valor onde a reta toca o eixo Y, ó, sempre, ó. Menos 1 e 2. Repara que essas duas retas são paralelas. Por quê? A inclinação delas em relação ao eixo X é igual, porque o coeficiente angular é igual. O que mudou de uma para outra? Essa que o B é 2, quando eu transformo o B em 1, ela meio que desce. O valor de B vai determinar o translado da reta na vertical e na horizontal. Então, o que acontece? O A gira a reta, o B sobe ou desce. Coeficiente linear e angular, você não precisa decorar essa nomenclatura, tá? Isso daqui é só te mostrando o que ela faz de diferença no gráfico dela. Então, o valor de A muda a angulação, o valor de B vai para cima ou vai para baixo. Mas a gente quer saber, propriamente, como a gente trabalha com uma função afim. Se a questão for gráfica, você tem dois pontos específicos para trabalhar. Esse ponto aqui, ó, ele tem coordenada em x 0, e tem coordenada em y o valor de b da função, lembrando que é y igual a x mais b, certo? Esse ponto aqui tem coordenada x menos b sobre a e y0. Alanson, de onde vem isso? Esses são os pontos onde o gráfico corta os eixos. Pensa comigo, se ele está tocando aqui no eixo y, significa que a coordenada em x é 0. Aí basta você botar 0 no x aqui, ó. Fica y igual a vezes 0 mais b, o y é b, por isso que a coordenada y é b. Da mesma forma que aqui, ó, se ele está tocando o eixo y, a coordenada, e o eixo x, a coordenada em y é 0. Então é só botar 0 no y. Ó. 0 igual a x mais b, b passa subtraindo, passo a dividindo, menos b sobre a o x. Por isso desses valores, tá? Mas vamos para a prática e agora eu vou te falar também da equação da reta. Olha só. A gente tem que a lei de formação da função vai ser do tipo y igual a ax mais b. A equação geral da reta é só uma modificação disso daqui, onde você tem essa mesma estrutura sendo colocada como ax mais by mais c igual a 0. E eu vou te mostrar que a gente só com esse conhecimento aqui mata as duas matérias de uma vez só. Bom, se é uma reta, se eu dou 2 pontos para você, só existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Se eu te dou um ponto A, o ponto 2, vou botar 5 para ficar bonitinho. 2, 5. E eu te dou o ponto B. 3, 7. Vamos descobrir qual é a equação da reta que passa por esses pontos ou qual é a função, porque é a mesma coisa. A primeira forma para a gente descobrir é por sistema. É a que eu menos indico, mas eu vou mostrar para vocês. Que é o quê? Se isso daqui é uma função do primeiro grau, ela é do tipo y igual a x mais b. Quando o x é 2, o y é 5. Quando o x é 3, o y é 7. Você faz o seguinte, ó. Bota 5 igual a vezes 2 mais b, correto? E aqui, ó, você substitui também, ó. Quando o x é 3, o y é 7. 7 é a vezes 3 mais b. Aqui eu tenho duas equações que formam um sistema, certo? Como eu mato um sistema? A gente vai ver numa aula de sistema para eu trabalhar mais isso com vocês, mas é o seguinte, como aqui tem B e aqui tem B, eu vou pegar uma dessas duas equações e multiplicar por menos 1 e somar as duas. Repara, ó, essa multiplicada por menos 1. Menos 7 igual a menos 3A menos B. Repete essa daqui, ó. 5 é igual a 2A mais B. Agora soma as duas equações. Menos 7 com 5, menos 2. Menos 3 com 2, A, menos A. Menos B com mais B, 0. Multiplica por menos 1, o A é 2. Descobri o valor do A. Como eu descubro o valor do B, eu substituo em qualquer uma dessas equações. Vou substituir aqui, ó. 5 é igual a 2 vezes o A, que é 2 mais B. Aqui dá 4, joga para lá. 5 menos 4 igual a B, B igual a 1. Então, essa função é do tipo, ó, y é ax mais b.
Essa é a função do primeiro grau. E como eu transformo isso na equação da reta? É só jogar o y para lá, ó. 2x menos y mais 1 igual a 0. Você tem a equação da reta. Certo? Então, função afim, você acha a equação da reta com tranquilidade. Eu vou te mostrar a forma que geralmente a gente faz. Tem várias formas de fazer esse determinante aqui, tá? Tem vários macetinhos para você fazer. Eu gosto muito desse daqui, que é o seguinte. Vamos achar agora pelo método determinante, que a gente vai ver em matrizes também, como a gente vai achar os mesmos pontos. Ó, vou botar o mesmo ponto, 2, 5 e o 3, 7. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, um x e um y, certo? E vai colocar as coordenadas desses pontos, ó. 2, 5, 3, 7. Vai fechar aqui uma coluna com uns e vai fazer o seguinte, ó. Eu vou reescrever essas duas primeiras colunas aqui do lado. x, y, 2, 5, 3, 7. Vou multiplicar as diagonais. Ó, vou multiplicar essas diagonais aqui para baixo. Certo? Vamos multiplicar elas, ó. X vezes 5 vezes 1, 5x. Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes 2 vezes 7, 14. E aí a gente vai multiplicar as diagonais para cima, ó. 3 vezes 5 vezes 1, 7 vezes 1 vezes x, 1 vezes 2 vezes y. Vai ficar 3 vezes 5 vezes 1, 15. 7 vezes 1 vezes x, 7x. 1 vezes 2 vezes y, 2y. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o de baixo menos o de cima. Vai ficar, ó, 5x mais 3y mais 14. Aí, vou trocar o sinal de tudo de cima, ó. Menos 15 menos 7x menos 2y e vou igualar a zero, ó, porque é tudo igualado a zero. 5x menos 7x menos 2x. 3y menos 2y mais 2y. 14 menos 15 menos 1 igual a zero, certo? Multiplica isso daqui por menos 1, né? Para ficar bonitinho. Vai ficar... Na verdade, eu fiz uma continha errada aqui, né? 3y menos 2y dá 2y, dá y, né? Multiplica por menos 1, vai ficar 2x menos y mais 1 igual a zero. A mesma coisa que a gente achou aqui, certo? Ah, Landson, eu aprendi que é só pegar esses dois primeiros aqui, repetir embaixo e multiplicar para um lado e para o outro. Tanto faz, gente. Forma de fazer determinante tem diversas. Eu geralmente faço assim. Ah, essa daqui é a equação da reta, Landson? É a equação da reta. Então, como eu faço para achar como uma função? Isolo o y, ó, jogo o y para lá. Ó. Y igual a 2x mais 1. Certo? Deu para pegar? Então, ó, só você fazer aqui com vários pontos diferentes. É só isso. Bota os dois, o x e o y, bota as duas coordenadas, completa com uns, repete as duas primeiras colunas e vai fazendo as multiplicações nas diagonais. Isso daqui tanto é equação da reta, certo? Quanto é também a lei de formação de uma função. Vamos fazer mais um exemplo aqui pra gente, tá? Só para não passar batido. Vamos botar aqui um ponto, ó. Vamos botar um ponto menos 2, 4... E botar um ponto B, ó, 0, 3. Vamos lá, vamos botar um x, um y, vamos botar o menos 2, 4, vamos botar o 0, 3, repete uns aqui, repete as duas primeiras colunas, x menos 2, 0, y, 4, 3, multiplica essa diagonal, 4x, multiplica essa diagonal, 0, multiplica essa diagonal, menos 6. Multiplica essa diagonal, 0, multiplica aqui mais 3x, multiplica aqui menos 2y, certo? Pega a de baixo, subtrai da de cima, fica 4x menos 6, inverte o sinal de cima, menos 3x mais 2y igual a 0. 4x menos 3x, x, mais 2y menos 6 igual a 0. Essa é a equação da reta, e a lei de formação da função é só isolar o y, então ficaria 2y igual a menos x mais 6, passo 2 dividindo, y é menos x mais 6 sobre 2, abre, menos x sobre 2 mais 6 sobre 2, y é menos x sobre 2 mais 3. Bom, gente, eu não estou me atentando a muitos detalhes aqui,
exatamente pelo estudo que eu fiz da banca. Não tem muita coisa relacionada a isso daqui, eu só estou colocando para vocês os pontos importantes e vamos para os exercícios. Exercício da própria FunRio. Repara que isso daqui é muito mais uma questão de sistema do que uma questão de função. Mas ela entende como questão de função. Admita que em um determinado momento sejam x e y as idades em anos de dois irmãos, se x sobre y igual a 7 sobre 6, ó, x sobre y igual a 7 sobre 6, e x mais y é igual a 39, o valor de x é igual a... Só um adendo aqui, deixa eu voltar aqui só para te falar que eu sempre estou falando que essa parte aqui debaixo do edital, na verdade, são só pequenas ferramentas, tá? Para várias questões de probleminhas. E isso daqui é o que está aparecendo muito na FunRio. Ele bota aqui só as matérias para fechar matematicamente os conteúdos. Mas é tudo questão de probleminha para você usar alguma ferramenta. Tipo essa. Como eu resolvo isso daqui? Primeiro eu vou multiplicar aqui cruzado. 6x igual a 7y. Bom, se eu quero x, eu vou sempre isolar a variável que eu não quero. Eu vou isolar o y, vai ficar y igual a 39 menos x, e agora eu vou substituir. Onde for y, eu vou colocar 39 menos x. Então isso daqui vai ficar assim, ó. 6x é igual a 7, que multiplica o y, que é 39 menos x, e agora eu vou desenvolver normalmente. Repara só. 6x igual 7 vezes 39 dá 63, vão 6, 21, 27. Menos 7x. 7x vem somando, fica 13x é 273. X é 273 sobre 13. 273 dividido por 13 vai dar 2, sobra 1, 3, 1, 0, 21. Foi? Próxima, o preço de uma mercadoria que custava X reais no mês de fevereiro passou a custar Y reais em março. Se Y é igual a 2,03x, o aumento percentual dado a essa mercadoria no mês de março em relação ao valor de X é igual a... Então, repara que é uma função linear. 2,03x, onde o 2,03 é o valor de A. Repara, é uma função linear, mas a gente não precisa saber função para fazer essa questão. A gente precisa saber aumentos e descontos. Eu já ensinei isso para vocês. Se eu tenho 2,3 de alguma coisa, 0,3, isso daqui é 203% do x, não é? Ou seja, se é 203%, isso daqui é o 100% inicial mais 103%. Então, isso daqui teve um aumento de 103%. Repara, é só você estar ligado nas coisas que eu falo para vocês, certo? Eu dei esse bizu, eu estou usando em várias matérias esse bizu. Ah, é uma função afim com probleminha, uma função linear com problema. Não preciso saber função para quebrar mais essa. Mais uma da FunRio. A altura H de uma vela em centímetro T minuto após ser acesa é dada pela seguinte função. H de T é menos 1T sobre 6 mais 20, com T variando de 0 a 120. Ou seja, depois que você acende, ela fica 2 horas para terminar. Admita que após permanecer acesa durante T minutos, a vela atinge uma altura de 14 centímetros. Então, ó, a altura H da vela, T minutos após ser acesa, é dada pela seguinte função. Então, ó, o H de T altura vai ser quanto ela tem de altura T minutos depois. Ou seja, se eu quero saber quando ela vai atingir 14 centímetros, eu quero saber quando o H de T vai ser 14. Bom, eu só vou igualar aqui, né? 14, que é a altura que eu quero, vai ser menos T sobre 6 mais 120. Vamos trocar... 120 não, 20. Vamos trocar aqui de posição, né? Jogo o negativo para cá e o 14 para lá. T sobre 6 é 20 menos 14. T vai ser igual, que vai dar 6 vezes 6. T é 36. Ele quer a soma dos algarismos. 3 mais 6, 9. Beleza? Molezinha também. Essa daqui realmente é de função afim, certo? Vamos mais uma. Uma empresa recrutou 70 motoristas para entrevistas, sendo X do sexo feminino e Y do sexo masculino. Desculpa. Se 3x igual a 4y, o número total de motoristas do sexo feminino entrevistado corresponde a... Se eu quero a quantidade de motoristas do sexo feminino é o x, né? Eu estou procurando o x. Então vamos lá. Só tem sexo masculino e feminino
x mais y igual a 70. E ele fala que 3x é 4y. Outra de sistema bem parecida com a primeira, né? É do primeiro grau, mas é um sisteminha. Bom, o que eu estou querendo? Eu quero sexo feminino, que é x. Já falei para vocês, se eu quero uma incógnita, eu isolo a outra. Então, vou isolar o y. Y é 70 menos x. Vou colocar no lugar do y 70 menos x. Vai ficar 3x é igual a 4 vezes 70 menos x. 3x vai ser igual a 4 vezes 70, 280. 4 vezes menos x, menos 4x. O 4... Nossa, ficou horrível 4x. O 4x vai para cá. 4x mais 3x, 7x, igual a 280. X vai ser 280 sobre 7. X vai ser 40. Alternativa D. Então, galera, essa daqui foi bem rapidinha. Eu não vi muita relevância sobre esses dois assuntos nas questões anteriores, mas recomendo que vocês façam mais questões, como sempre. Eu sempre acho que vai cair muito mais raciocínio lógico matemático, vai cair, tem a quantidade de questões, e a parte de matemática vai sempre ser voltada a probleminhas de matemática, juros, porcentagem, regra de 3 e aquela parte falando de áreas de figuras planas, etc., que eu vou trazer para vocês em breve, beleza? Algumas de combinatória e probabilidade, mas função é um pouco mais difícil de cair aqui, beleza? Então, peço novamente que vocês deem like no vídeo, comentem alguma coisa aí, sei lá, qualquer coisa, tipo tela verde, por exemplo, que tá ruim aqui por causa da iluminação, mas não dá para arrumar agora. E muito obrigado pela presença de todos vocês, vejo vocês na próxima aula. Fui!